Os seus discípulos são como ovelhas. Uma característica da ovelha é que a ovelha ela não ataca. A ovelha ela não é uma predadora. A ovelha depende do seu pastor para defender, para alimentar, para dar orientação, para apontar o caminho. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no mais um dia deste propósito, no 10º dia deste propósito, e eu quero ler com você Mateus capítulo de número 10. Acompanhe comigo a leitura, mas antes, conforme de costume, vamos fazer uma oração. Pai, nessa hora nós queremos apresentar esse dia de propósito, mais um dia, Senhor, e contamos com a orientação, o discernimento, o entendimento e a sabedoria do Teu Espírito Santo. Nos guia, Senhor, ao longo dessa leitura, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Mateus, capítulo de número 10. Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo, ou o Espírito de vosso Pai, é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim
será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim para trazer a paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 10 é justamente o momento em que o Senhor envia os seus discípulos. É o momento em que ele dá a primeira missão aos seus discípulos de levar a mensagem do reino, o evangelho do reino. É o momento em que ele ensina os seus discípulos a confiar nele. A frase que fica é que Jesus ele chama, capacita e envia. É justamente o que nós vamos ver ao longo deste capítulo, dos textos que acabamos de ler. O Senhor ele dá uma missão e as suas orientações aos seus discípulos mostra que ser chamado e seguir a Jesus não é fácil, exige renúncia, exige dependência dele. E quantas das vezes nós estamos na caminhada com Cristo, nós somos direcionados a depender dele. Aqui Jesus, diferente do que vai acontecer posteriormente, o momento em que Jesus fala, olha, agora vocês levem alforje, levem dinheiro, leve a sua capa, ou seja, fala de preparo, é como você ir para uma viagem, você vai preparar a sua mala, você vai preparar roupas, para fazer troca,
você vai levar dinheiro para que você consiga se alimentar, se hospedar. Mas o desafio e o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos naquele momento era: vocês precisam aprender a depender de mim. Não levem dinheiro para essa viagem, não levem uma sandália, um calçado a mais. Tudo isso demonstrando que os discípulos deveriam aprender a depender. O verso que eu quero enfatizar e chamar a sua atenção é o verso 16, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Sejam prudentes como a serpente e simples como pombas. O que Jesus estava querendo dizer quando diz que os seus discípulos são como ovelhas, uma característica da ovelha é que a ovelha ela não ataca. A ovelha ela não é uma predadora. A ovelha depende do seu pastor para defender, para alimentar, para dar orientação, para apontar o caminho. Isso fala de dependência. Ao mesmo tempo, ele diz: sejam prudentes como serpentes. E aqui, prudência não significa malícia. Prudência é discernimento, é saber quando falar e como agir. Por outro lado, ele diz que nós devemos ser como pombas. Sede simples como uma pomba. Fala de pureza, santidade. O que Jesus faz é ligar essas duas coisas: prudência e santidade. É o oposto. E o que Jesus nos mostra é que nós não devemos ser ingênuos neste mundo. Devemos ser verdadeiros estrategistas. Lembra? A serpente, ela planeja como ela age, como ela vai atacar. Mas ao mesmo tempo, falar sobre ataque é perigoso, porque pode alimentar um caráter a qual o Senhor não quer de nós, não espera de nós. E é por isso que ele diz: vocês são ovelhas, eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Vai haver confronto, vai haver uma resistência, uma oposição. Mas uma vez que vocês são ovelhas, saibam que vocês têm um pastor. Você, como o salmista Davi fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que você possa meditar, entender que servir a Deus, servir a Cristo, ser um seguidor, exige muitas coisas, renúncia, e o caminho não vai ser fácil, mas no final vale a pena. Uma de suas palavras, ele diz assim: olha, não tema, não tenhas medo daquele que pode fazer mal aos vossos corpos. Temam antes aquele que pode lançar a alma no inferno. E ele está falando do próprio Deus, porque quem dá a sentença de condenação é o próprio Deus. Então, antes de temer pela minha vida material, pelo meu corpo, antes de temer e não querer passar por sofrimentos, dificuldades, provações, eu tenho que entender que tudo que eu faço em prol do Evangelho, em prol de Cristo, ele aponta para o tempo vindouro, para a vida eterna. Se eu nego a Cristo, Jesus vai dizer: aquele que confessa a mim diante dos homens, eu confessarei diante dos homens, diante de meu Pai que está nos céus. Agora, aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Então é muito sério isso, irmãos, que você possa meditar, ler novamente esse texto, porque é um conteúdo muito rico.
demonstrando que Jesus ele nos chama para um propósito, para uma missão. Todo crente, todo cristão que foi chamado por Cristo, ele é capacitado e enviado. Que Deus te abençoe, que você cumpra a missão a qual o Senhor escolheu você para realizar. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.